gritou de casa. O Hugo gritou no campo. Mas o Isla não viu e o Bragantino empatou o jogo. O Flamengo perdeu a chance de assumir a liderança, mas ainda dá para ser campeão. E eu tenho certeza que o Flamengo vai estar brigando na última rodada pelo título brasileiro. Muito boa tarde para você, vou logo dizendo, a situação do Flamengo é a seguinte, para ser campeão tem que vencer os 3 jogos que faltam, incluindo aí o jogo contra o Inter, né? E vai precisar de um tropeço do Inter também contra Sport, Vasco ou Corinthians. Já, reportagem desse empate do Flamengo com o Bragantino. E hoje o Botafogo, já rebaixado, né? Recebe o Grêmio e as mudanças para a Série B já começaram. Termina o jogo! O Botafogo está mais uma vez na Série B. O ponto de partida para a reconstrução foi a matemática. O Botafogo zerou as chances de permanecer na Série A e menos de 24 horas depois, o novo diretor de futebol veio a público. E a gente está comunicando a todos a saída do treinador Eduardo Barroca, do comando da equipe técnica, a saída do auxiliar Felipe Lucena e do preparador físico Anderson e também da saída do gerente Túlio Lustosa. Em 12 jogos, o Botafogo de Eduardo Barroca venceu 1, empatou 1 e perdeu 10. Pela frente, o Botafogo terá 4 partidas para cumprir tabela no Campeonato Brasileiro. A primeira delas, hoje à noite, no estádio Newton Santos, contra o Grêmio. Depois vem Goiás, São Paulo e Ceará. Em todas elas, o comando interino será de um ex-campeão alvinegro. Lúcio Flávio conquistou os cariocas de 2006 e 2010. Há 4 anos se aposentou. O ex-meia trabalhou como auxiliar técnico no Paraná Clube e, desde outubro, assumiu a mesma função no Botafogo. Eu sempre aprendi que com as crises você tem as melhores oportunidades para reconstruir. E é isso que a gente vai fazer no Botafogo para dar muita alegria para os nossos torcedores, com um Botafogo mais estruturado e mais forte no futuro. Tomara, né? Quarta-feira tem Fluminense e Atlético Mineiro ao vivo na Globo e uma vitória deixa o Fluminense ainda mais perto da Libertadores. 3 vitórias consecutivas em 5 jogos de invencibilidade. Sequência que o Fluminense quer manter, embora o tipo de adversário vá mudar. Essas últimas partidas sem perder foram contra Sport, Coritiba, Botafogo, Goiás e Bahia. Todos os times da parte de baixo da tabela. E na quarta-feira, o Flu tem pela frente o 3º colocado, o Atlético Mineiro. Pelo estilo de jogo que o Fluminense joga hoje, o Fluminense do Marcão, é menos difícil jogar contra times do bloco de cima do que contra equipes do bloco de baixo. Então essas vitórias seguidas contra equipes do rebaixamento dá muita confiança para a equipe para essa partida contra o Atlético Mineiro. Quando o Fluminense e Atlético Mineiro se enfrentaram no primeiro turno, o Atlético era o líder do campeonato e jogava em casa. Jogo equilibrado e empate em 1-1. Com um detalhe: Odair Hellmann, técnico na época, poupou os titulares Nenê e Fred. Preferiu ter em campo uma equipe mais jovem, mais rápida. Mas, desta vez, quem escala é o Marcão. O momento do Fluminense naquela época e do Atlético Mineiro é bem diferente de hoje. Hoje o Fluminense é outra equipe, é outra estrutura de jogo. E o Fred e o Nenê são muito importantes nessa estrutura de jogo. Então eu não vejo por que o Marcão tentar repetir o que o Odair Hellmann fez no primeiro turno. Qualquer que seja a estratégia, o objetivo é confirmar a força tricolor contra um adversário de peso e na luta por uma vaga na Libertadores. Tem mais 4 rodadas para terminar e nós não estamos na zona de rebaixamento. Opa, peraí, as palavras do Luxemburgo na última sexta-feira não estão mais valendo. O Vasco não entrou em campo no fim de semana, mas o empate do Bahia com Goiás empurrou o time para a zona de rebaixamento. O que tornou o confronto desta quarta ainda mais importante. O Fortaleza é um adversário direto. Só que o Vasco não tem ido bem contra equipes que estão na parte de baixo da tabela. Com Vanderlei Luxemburgo, o time até venceu o Botafogo, mas perdeu para o Coritiba e empatou sem gols com o Bahia. E no primeiro turno, antes da chegada do treinador, não venceu nenhum dos adversários que tem pela frente.
Empatou com Fortaleza e Goiás e perdeu do Corinthians e do Internacional, rivais das próximas rodadas. O Vasco, desde o início do campeonato, tem um problema ofensivo grande na questão de criação, né? Falta alguém ajudando o Benítez. Talvez o Juninho pode ser esse cara, porque o Vasco é um dos times que menos finaliza no campeonato. E para fazer gol, para vencer, inclusive esses times mais de baixo da tabela, nos confrontos diretos, você precisa criar mais, finalizar mais. O Juninho pode vir como titular no meio e o Pikachu ser escalado na lateral direita. O time também deve ter a volta de Leandro Castan. Mas para o torcedor, a principal mudança tem que ser mesmo nos resultados. Uma notícia triste agora, morreu ontem o ex-jogador e ex-técnico Lula Pereira. Ele tinha 64 anos. Lembra dele? Foi ídolo do Ceará como jogador e treinador. E além de títulos estaduais, conquistou a Série B com União São João de Araras em 96 e treinou o Flamengo em 2002. Daqui a pouco a gente vai falar da derrota do Palmeiras no Mundial de Clubes. Ela é o assunto do podcast A Mesa, que você pode ouvir esse podcast A Mesa lá no nosso site ge.globo/amesa ou nas principais plataformas de podcast. Ó, nós já mostramos o lance em que o Flamengo cedeu o empate ao Bragantino, né? E já a gente vai ver na reportagem do jogo as chances que o Flamengo teve para ganhar o jogo depois disso. A distância para o líder diminuiu, mas não dá para dizer que o resultado foi bom para o Flamengo, né? Longe disso. 1-1 com o Bragantino, o time perdeu a chance de passar o Internacional. O Gabigol é sempre cheio de garganta, mas essa explosão aí é uma imagem fiel a um jogo intenso desde o começo. O jogo está sendo intenso pelo clima, pela qualidade do gramado, mas a gente está diante de um adversário com uma qualidade tremenda. O Flamengo chegou para amassar o Bragantino. Com 1 minuto no relógio, a pressão lá em cima já descolou uma falta no amarelo. A cobrança não foi grandes coisas, mas o abafa estava estabelecido, inclusive com pressão da arquibancada, sem torcida, mas com os reservas na mesma pilha dos titulares. Sobrou cartão até para o René, que nem estava no jogo. Com menos de 10, o Flamengo já queria um pênalti nesse lance. O juiz nada. A gente viu que realmente pega na mão do Hiller, só que a bola veio do seu companheiro de equipe e ele é surpreendido, portanto não é infração, segue o jogo. O time paulista assustou. Espalma, Hugo! Primeira grande chance do Bragantino no jogo. Apesar dessa defesa de Hugo, em 30 minutos foram 7 finalizações. Com cabeçada raspando, chute prensado. Bola aberta, Gabriel tá na grande área, bateu cruzado. E uma defesaça de Cleiton. E olha o gol, Henrique, Gustavo bateu, defendeu Cleiton. Tava tão difícil de segurar que o zagueirão quase tirou a camisa do Gustavo Henrique. Pro VAR, pênalti. Ele vai pro campo e dá pênalti! Foi aí que o Gabriel tirou do peito aquele grito de desabafo. E dava para ter comemorado de novo, mas faltaram alguns centímetros pro drible de Bruno Henrique vencer o braço do goleiro. Defendeu Cleiton! Bruno não acredita, que recuperação do goleiro! Temos que continuar com a mesma intensidade pro segundo tempo, porque obviamente que eles não vão voltar da mesma forma. Felipe Luiz não estava sozinho nesse papo de intensidade. Só que o lateral também não errou sobre a postura do time da casa. O Bragantino voltou brigando mais e numa dessas sobrou para o chileno Isla. Jogador com curativo na cabeça acontece com frequência, mas quando ele hesitou para tirar uma bola aparentemente tranquila... E deixou passar o Isla, Elinho cruzou para trás, passou, atenção, olha o gol, Ítalo! Gol! Até o Maestro Júnior desconfiou que não estava tudo bem. O Guga, eu acho que ele não quis colocar a cabeça na bola, né? Porque seria natural, né? Ou para atrasar para o goleiro, ou para tentar afastar de alguma forma, né? Sim, foi um descuido na defesa que permitiu o empate do Bragantino. Mas se o Flamengo não saiu desse estádio como líder do Brasileirão, foi muito mais por causa das escolhas lá do outro lado que não deram certo. A estratégia de pressionar lá na frente seguia rendendo, mas seja no último passe, no estilo da finalização. Limpou, cavou pra fora!
ou na vontade de resolver sozinho quando o companheiro estava livre, não foi uma noite de boas decisões para o time. E até quando eles escolhiam certo, Cleiton fazia dar errado. Que noite do goleiro do Bragantino! A gente fez um jogo consistente, mas tem uma equipe qualificada do outro lado, né, que está num bom momento também. Infelizmente a gente acabou ficando ali na frente. Ainda que o Bragantino tenha tido uma chance ou outra no fim, o Flamengo liderou quase todas as estatísticas. Posse de bola, finalizações, chances reais. Não à toa, o Rogério só foi mexer no time depois dos 40 do segundo tempo. E pela primeira vez, ele não tirou o Gabigol da equipe. Eu não mexi no time justamente por o time manter o controle do jogo e explicar como não ver a vitória é difícil para um treinador. Mas eu só posso dizer para você que esse time não desiste do título. Essa é a verdade. Se jogar dessa maneira os 3 próximos jogos, eu acho que tem condições de vencê-los e o campeonato não acaba hoje. Pelo jogo, a evolução do time é visível, mas o torcedor só tem mais 3 jogos para descobrir se ela chegou a tempo. Pois é, faltam 3 jogos para o Flamengo, que pega o Corinthians no domingo. Faltam 4 jogos para o Inter, que pega o Sport na quarta e na sequência o Vasco. Reta final do Brasileirão para quem tem coração, meu amigo, forte.